Boa noite. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estudaremos o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Vamos tentar, como disse antes, interagirmos. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, sempre é muito bem-vindo. Eu só gostaria, primeiramente, antes da gente entrar no estudo deste capítulo, fazer uma observação referente ao estudo da semana passada, porque nós tivemos uma pergunta que foi feita pela Denise Cardoso, que ficou truncada, na verdade, porque a minha esposa que me ajuda aqui passando as perguntas, os comentários, e na hora que ela anotou a pergunta que foi feita, ela não percebeu, o celular rodou a tela e ela não percebeu que tinha um complemento, e eu respondi com base no início da pergunta apenas. Então eu vou repetir a pergunta que a Denise fez para a gente então fazer uma correção. A Denise então perguntou assim: uma pessoa que não acredita na vida futura e nem na existência de Deus, mas que durante a sua vida na Terra sempre fez o bem e ajudou o próximo, como será a sua vida após o desencarne? Eu tinha então visto apenas o início da pergunta e respondi de uma outra forma. Na verdade, então, com esse complemento, quer dizer, a pessoa, vamos dizer, não tinha crença na vida futura, mas que fez sempre o bem. É até difícil encontrar uma situação dessa, mas se acontecer, é lógico que o bem que a pessoa faz está acima. O amor está acima da crença. É mais importante que a pessoa faça o bem do que ela acredite, tenha uma crença. Então, nessa situação, essa pessoa chegará em boas condições, pode até se encontrar, de certa forma, não muito bem adaptada à realidade espiritual, mesmo porque não tinha a crença, não procurou se inteirar de como é essa vida espiritual, mas ela, pela sua bondade, pelo seu amor, ela vai chegar em boas condições. Bom, então, entrando no capítulo 3, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, então, diz assim: Allan Kardec, como já disse antes, ele sempre inicia cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com um trecho do Evangelho da Bíblia, o Evangelho tradicional. Então, neste capítulo, ele tirou um trechinho do Evangelho de João. E nesse trecho consta assim, então: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, antes da gente analisar esse trechinho, um comentário apenas de que este capítulo trata, na verdade, de mais um dos princípios básicos da doutrina, como a gente vem dizendo. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo apresentam 4 princípios básicos, fundamentais da doutrina espírita. E este capítulo, então, é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Então, quero também fazer vocês refletirem um pouquinho uma outra situação antes da gente analisar esse trecho do Evangelho de João. Para a gente assimilar bem o conteúdo que vamos estudar hoje,
gostaria de levar vocês a pensar um pouco numa situação. Vamos imaginar que a gente, num dia de céu estrelado à noite, a gente observe o céu. Nós vamos ver aquela imensidão de estrelas. Quando a gente olha para esse céu estrelado, nós estamos vendo uma pequena parte da nossa galáxia. Essas estrelas que nós vemos, na verdade, são sóis, né? Sol como o nosso, que tem planetas fazendo órbita em torno dele. Então, cada estrela é um Sol, com planetas à sua volta, que pertence ao sistema solar. E essas estrelas nós vemos tão pequenas, esses sóis, nós vemos de forma tão reduzida, devido à distância imensa que eles estão da Terra. Então, só para a gente ter uma ideia, na nossa galáxia, que é conhecida como Via Láctea, a ciência nos diz que existem muito mais que 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de sóis com muitos planetas na sua órbita. Para a gente ficar ainda mais confuso e perplexo, eles dizem que no universo existem mais de 100 bilhões de galáxias como a nossa. E a nossa é uma até das menores. Então, para a gente imaginar, pensar um pouco no tamanho desse universo. E aí a ciência ainda vem nos dizer que estão começando a analisar que existem multiversos. Não seria só um universo. E tem uma colocação de Jesus que vem muito de acordo, porque Jesus diz assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. O universo tem aproximadamente em torno de 13,8 bilhões de anos. Aí eu pergunto a vocês, como Deus é eterno, sempre existiu, o que Ele fez antes de criar o universo? Então isso tudo é para a gente começar a pensar na criação divina e o que representa a Terra diante desse universo maravilhoso. A Terra então seria o quê? Um grão de areia na praia. E aí a nossa grande pergunta: por que Deus colocaria vida apenas na Terra, nessa imensidão de universo? Então, dito isso, a gente vai entrar aqui no estudo para ver o que Allan Kardec nos propõe sobre essa fala de Jesus. Sônia Vioto, boa noite, muito obrigado. Então, a gente pergunta, o que é a casa do Pai? Porque Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai, então, fica fácil de entender que é o universo. Deus preparou todo o universo como morada para nós, espíritos imortais que somos. Então, os planetas são moradas, são as diversas moradas da casa do Pai. E a doutrina espírita nos revela que a imensa maioria dos planetas tem vida, tem espíritos encarnados, não é vida espiritual, vida de encarnados, só que na condição propícia de cada mundo. Além disso, Allan Kardec nos fala que estas moradas que Jesus nos fala pode ser entendido também como as esferas espirituais, porque afinal de contas nós somos espíritos. Então nós habitamos temporariamente mundos materiais, que são os planetas, e quando retornamos à pátria espiritual, habitamos as esferas espirituais, sempre de acordo com a evolução de cada um de nós, que merecemos esferas mais elevadas espiritualmente ou menos. Então as esferas espirituais que estão de acordo com o estado feliz ou infeliz de cada espírito. E a gente percebe que a ciência procura vida, investe bastante para descobrir vida fora da Terra.
Porque é lógico esse raciocínio, não é possível que a vida seja apenas aqui na Terra. Continuando então, no item 3 agora do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está aí acompanhando com o livro, Allan Kardec começa então a fazer os comentários. E ele diz sobre as diferentes categorias de mundos habitados. E ele diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que, muito diferentes umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, aos em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então os Espíritos nos dizem que os mundos habitados pelo universo têm categorias diferentes de acordo com as condições, então, de adiantamento espiritual daquela humanidade que habita aquele planeta. Então, tem mundos superiores em condições à Terra e tem mundos inferiores à Terra. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso. Então, os Espíritos nos dizem que eles classificam em 5 categorias os mundos habitados. Eles dizem que os planetas os mais inferiores, os menos avançados, recebem então o nome de mundos primitivos. Mundos primitivos seria como a Terra já foi um dia, na sua época da pré-história. Então, é aquela condição de mundo primitivo. Em seguida, vem os mundos de expiações e provas. São esses como a Terra, que nós conhecemos bem, onde ainda tem muita dor, sofrimento, as expiações, mas já tem um certo grau de desenvolvimento intelectual. Depois viriam os mundos regeneradores, que é esse que a Terra está próxima a alcançar essa nova categoria. Mundos felizes, são aqueles mundos onde o bem já predomina totalmente, mundos que vivem em paz, mas vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. E por último, os mundos celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros. Avançando um pouquinho, então, se alguém quiser então perguntar, complementar, dizer alguma coisa que acrescente aí pra gente, tá bom? Fique à vontade. Nós vamos ver então agora o item 6, que Allan Kardec dá o nome de destinação da Terra, causas das misérias humanas. Ele fala assim então: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Interessante essa colocação de Allan Kardec, porque ele está analisando, então, a humanidade terrestre, percebendo que a humanidade terrestre está cheia de problemas realmente, de misérias, de maldade, de enfermidade. Alguém poderia perguntar, mas essa é a criação divina? Deus criou essa humanidade tão imperfeita? Será que é só isso? Não poderia ser melhor? A gente conhece até pessoas que chegam a dizer assim que os animais, muitas vezes, se mostram melhores que os seres humanos. Então fica sempre essa ideia dessa humanidade muito imperfeita, muito cheia de problemas ainda. Mas aqui Allan Kardec vem nos chamar a atenção
que essa ideia não estamos vendo o conjunto. Olha que interessante. Porque, na verdade, nós estamos vendo apenas uma minúscula parte da humanidade. Porque a humanidade toda está em todo o universo. Então tem a humanidade de Marte, de Saturno, de Júpiter, de outros planetas fora do nosso sistema solar. Então em cada planeta tem espíritos como nós, filhos de Deus, habitando aquele planeta. E como os espíritos nos disseram, tem planetas que estão em alto grau, alto nível de evolução. Planetas que vivem a sua humanidade em paz, em harmonia, sem doenças, sem guerras. Então, quando nós olhamos apenas para a Terra, que estamos vendo um planeta ainda atrasado, nós fazemos uma falsa ideia do conjunto. É isso que ele está dizendo. Precisaríamos ter um olhar sobre todo o universo para emitirmos uma opinião sobre a humanidade, sobre a criação de Deus. Tudo bem? Então, com essas observações, a gente resumiu aqui, bem rápido, os comentários que Allan Kardec faz sobre esta colocação de Jesus. E agora tem uma parte muito interessante que está no tópico Instruções dos Espíritos, que é aquela parte que os Espíritos vêm trazer a mensagem, as divulgações, as revelações que eles nos fazem a respeito do assunto. E nesse capítulo tem mensagens muito importantes de Santo Agostinho, que é um dos maiores divulgadores da doutrina, e também tem aqui um resumo, eles colocam assim, o Allan Kardec coloca resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, vários espíritos ditaram esta mensagem para dar um resumo de como é a vida nos mundos mais avançados ou mais inferiores. A gente vai falar aqui então um pouquinho resumidamente. Então, no item 8 de Instruções dos Espíritos, que Allan Kardec intitula de Mundos Inferiores e Mundos Superiores, não no início do tópico 8, um pouquinho à frente, no segundo parágrafo, eles dizem assim: nos mundos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que o habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Imagine a dificuldade de se habitar um planeta nesta condição de primitivo, que a Terra já foi, como dissemos. É aquele mundo que a gente conheceu na escola sobre a pré-história. Então, o que ele está dizendo aqui? Corpos grosseiros. A gente se lembra daquelas figuras que a gente pode pesquisar até na internet, aqueles homens ainda, de certa forma, animalizados, que era o homem de Neandertal, por exemplo, aquele homem assemelhando uma forma ainda animalesca, aqueles braços longos, aquele corpo grosseiro. E diz aqui que eles não têm noções de justiça, ou seja, a força bruta é a lei, não tem lei para fazer justiça. É tudo na base da força. Não tem as comodidades que nós temos hoje, quanto conforto que a Terra nos oferece hoje, na tecnologia e todos os progressos aí que a ciência nos oferece, a medicina. Imaginem passar a vida na conquista de alimentos, como está dizendo aqui. Então, um mundo primitivo é uma condição bastante difícil daqueles que habitam
Então a gente fica até a imaginar no caso de um degredo, né, como vamos falar um pouquinho mais à frente, mas no caso do exílio de alguns espíritos que podem deixar a Terra e serem encaminhados para uma próxima encarnação em um mundo primitivo como esse. Imagine a situação difícil que vão enfrentar. Por isso até me lembro aqui agora, aquela passagem da Bíblia que é tão, às vezes, mal interpretada, que diz sobre a perda do paraíso. Porque diz lá que eles sentiam muito a perda do paraíso. Na verdade, é essa ideia desses espíritos que já habitaram um mundo muito melhor e a hora que estão naquela situação dolorosa, sem condições de conforto, sentem no íntimo de suas almas que perderam um lugar muito bom que poderia ser chamado um paraíso. Então, essa é uma ideia mais ou menos de um mundo primitivo, então. Célia Oliveira, muito boa noite, que bom, dizendo que gosta muito da doutrina, muito bom. Obrigado por estar aí participando com a gente. Bom, seguindo ainda, no item 9, ele vai falar um pouquinho, então, nos mundos que estão num grau superior. Ele diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Então, olha que interessante, um mundo superior, um mundo mais avançado. Eu vou até dar mais uns detalhes aqui, que Allan Kardec consta à frente, para não ter que ler muito. Então ele fala do corpo mais belo, e faz todo sentido. Se nós compararmos o corpo daqueles seres, homem de Neandertal até o Homo sapiens, com os corpos atuais, muito mais belos, muito mais sutis, muito mais delicados, a gente já vê uma grande diferença nos corpos. Imagine da Terra para um mundo feliz, por exemplo. Em que nível deve chegar de beleza e de leveza um corpo, num habitante num mundo deste? Então diz que lá não se tem nem doenças, nem necessidades. Porque nós sabemos que a maior parte das doenças estão ligadas ao comportamento moral, aos sentimentos, às emoções desequilibradas que nós temos. Então, um espírito que habita um mundo avançado sabe agir mais coerentemente de acordo com as leis divinas e desta forma quase não tem doenças, né, nem necessidades como as nossas. O corpo tem uma revelação interessante, diz aqui, que o corpo tem uma leveza tão grande que eles, na verdade, deslizam sobre o solo. Pode parecer algo estranho, né? Mas faz todo sentido. Dizem que eles nem precisam caminhar. Isso estão dizendo dos encarnados, olham só. Eles até deslizam na superfície. A infância é quase nula, porque a matéria não oferece muita resistência. E olha como faz sentido. A infância na Terra é mais longa, porque a infância é um período que Deus oferece para que os pais e educadores propiciem uma orientação, uma educação àquele espírito que volta à Terra. Então, a infância ainda é longa para que esse espírito assimile, para que ele receba orientações, ensinos, para que no momento que ele desperte espiritualmente, ele possa agregar esses ensinos recebidos. Então, quanto mais o espírito é elevado, menor é a infância. E a gente observa até aqui na Terra como que as gerações, as crianças vão sendo cada vez mais precoces, como que tudo vai antecipando.
porque estamos progredindo. Tudo isso faz muito sentido. Lá também, Célia Oliveira, que é de Recife, olha só que legal, do Centro Amor, Luz e Caridade. Puxa vida, que bom, Célia. Fico muito feliz que está participando com a gente aqui. Um abraço a todos aí. Então, e ele diz também que nesses mundos avançados não tem horror da morte como acontece na Terra, porque eles têm a certeza da vida futura. Nos mundos mais elevados, a mediunidade é uma constante entre seus habitantes. Então eles estão em perfeita interação com os habitantes do mundo espiritual. Eles não têm dúvida de que existe a realidade do pós-morte. Então, por que temer a morte? Eles fazem essa passagem tranquilamente, e não como acontece ainda aqui na Terra. Lá não existem guerras. Lógico, não tem ambições, orgulho, egoísmo. Os povos vivem em perfeita harmonia, em paz. Imagine, é um paraíso um planeta desse. Lá a autoridade é respeitada, porque a autoridade é conferida para alguém que tem méritos, para alguém que é sábio e tem muito amor. Então é aquele que mostrou que tem essa capacidade para receber um encargo, uma posição de comando, para ter uma autoridade. Então lá todos que têm essa autoridade são muito respeitados. Em geral, os habitantes desse planeta têm amor e fraternidade. Não existe o mal num mundo, numa elevação como esse mundo, os mundos felizes, por exemplo. Lá reina o bem. Aí agora eu vou deixar uma pergunta a vocês para ver quem está aí lendo Revista Espírita de Allan Kardec. Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1858, ele faz ali uma revelação dita por espíritos que lá habitam, que um mundo, um planeta do nosso sistema solar está na condição de mundo feliz, está nessa categoria de mundos felizes. Pergunto a vocês, vamos ver quem me responde aí. Qual o planeta do nosso sistema solar que, segundo Allan Kardec, na Revista Espírita, está nessa condição de mundos felizes? 5 segundos para a resposta. Vamos ver se alguém me diz aí. Então a gente vai vendo como que, imaginem a vida, não é, isso é uma realidade, faz todo sentido essas colocações. Porque nós estamos caminhando para essa realidade melhor. Nós estamos aproximando de um planeta de regeneração. Depois depois de regeneração que atingiremos os mundos felizes. Então tem uma longa caminhada pela frente até que nós nos encontremos numa situação de felicidade, de paz, desfrutando todas essas condições boas que Allan Kardec nos resume aqui, de acordo com as orientações dos Espíritos. Vamos à frente ou vamos responder já? Alguém já disse alguma coisa? Só completando aqui então, para a gente aguardar mais um pouquinho. No item 12, então, parece que tem uma resposta ali já, vamos ver. Zaide, oi Zaide, boa noite, muito bem, parabéns, tá vendo? A Zaide tá ligada aí, tá plugada nos ensinos de Allan Kardec. Então, eu sei que muitos mais sabem, e só quis fazer aqui uma brincadeira, descontrair um pouquinho para a gente dar uma emoção maior aí. Mas o planeta é isso mesmo, é o planeta Júpiter, que segundo, repetindo, segundo informação dos Espíritos, que consta na Revista Espírita do ano de 1858, tá? Então diz lá que Júpiter seria um mundo feliz. Oi Vera, boa noite minha amiga.
dizendo que muito feliz nas colocações. Muito obrigado pelo seu carinho. Um abraço também, Vera. Obrigado por estar aí participando com a gente, dando esse apoio. Então, no item 12, Allan Kardec diz assim: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-la pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativo por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Muito importante essa colocação, porque quando a gente ouve, a gente lê a respeito de um mundo feliz como esse, poderíamos pensar: por que nós não estamos numa condição dessa? Será que tem alguns privilegiados para Deus? Então fica muito claro isso: não tem privilégio. Esses que alcançaram a condição dos mundos felizes fizeram pelo seu esforço a conquista. Depois de passarem por toda essa jornada de crescimento espiritual, se desenvolvendo, se aperfeiçoando, lembrando que todos nós partimos do mesmo ponto de partida, todos saímos com as mesmas condições. E um dia vamos chegar a uma condição de perfeição relativa, possível à criatura de Deus. Mas cada um faz o seu percurso, a sua forma, no seu tempo. E todos nós vamos chegar, então não tem privilégio. Aqui mais pessoas comentando. Joaquim, meu amigo Joaquim, um abraço. Também respondeu aí sobre Júpiter. A Neuza Beleza também falando. Muito bem, gente, estão ligados, hein? E o Sandro Siqueira já também tinha respondido Júpiter. Tá vendo? Muita gente, todo mundo sabendo aí, muito legal isso. Vamos todos nós, então, pedir um dia para fazer uma viagenzinha a Júpiter, ver como é que é, né, pessoal? Brincadeira, hein? Bom, então, não tem privilégios, é muito importante isso, né? Pessoal, não vai dar para a gente concluir esse capítulo. Eu vou ter que deixar alguma coisa para a próxima reunião, para o próximo encontro virtual aqui. A gente vai tentar... Deixa eu ver se eu faço mais... Vamos falar mais um pouquinho só, mais uns 5 minutos, e a gente encerra então para não ficar muito longo, tá bom? A Célia Lombardo também gostou da pegadinha, né, Célia? Bom, vamos ler um trechinho só para a gente finalizar aqui, que ele fala sobre os mundos de expiações e de provas, que é a nossa Terra, né? Vamos ver o que eles falam da nossa Terra. Que vos direi... Bom, essa mensagem, antes de tudo, ela é escrita por Santo Agostinho. Sei que o Nando também gosta, perguntando muito de Santo Agostinho. Um abraço, Nando. Então ele diz assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, por aqui está bem claro que a Terra não é mesmo um mundo primitivo, porque nós percebemos a inteligência muito avançada aqui na Terra. A inteligência é notável, a gente vê a tecnologia, a medicina, os cientistas, essa prova de que a Terra já é um mundo avançado. Avançado em relação aos primitivos, né? Ela não é mais mundo primitivo. Fica bem claro que ela já ultrapassou essa condição. E aqui ele diz também, então, diz mais assim: as qualidades inatas também. Oi, Isabela. Amo os estudos como você. Já estudei esse capítulo. Filho, eu sei disso. Você está bem dedicada, né? Um beijo, filho.
Então, eles dizem que também as qualidades inatas provam que a Terra não é um mundo primitivo. Por quê? A gente percebe, por exemplo, crianças que já nascem trazendo uma bagagem grande, chegam a ter até aqueles gênios, aqueles superdotados, mostrando o quê? Que já receberam, já aperfeiçoaram antes, já desenvolveram aptidões, conquistaram uma certa evolução intelectual. Então a gente já vê até por essas qualidades inatas. E percebemos também pelo outro lado, percebemos pelos numerosos vícios também. Quando a gente percebe muitos vícios, muita imperfeição moral, é sinal de que também já viveu muito, já resvalou pelos erros, aí, pelo mal, já desenvolveu esses vícios, essas imperfeições, mostra já vivência anterior, né? E aqui depois ele diz assim, que nem todos na Terra estão em expiação. É muito interessante isso, porque ele lembra assim que as raças selvagens e semi-civilizadas, que seriam os índios, são espíritos como se fossem crianças espirituais, são muito novos ainda, espíritos novos da criação. E eles então não estão em expiação. Esses espíritos não chegam a ter aquela maldade, não ter agido por determinação própria, assim, pensar em agir no mal, não fizeram prejuízo, não levaram prejuízo a outros que acarretassem expiações. Então, nem todos os habitantes da Terra estão em expiação. Aí ele comenta quem está em expiação, que é depois no tópico 14, no item 14. E eu vou deixar como cenas dos próximos capítulos. Então, vamos deixar o item 14 para a gente continuar na próxima. É muito interessante esse item 14, porque ele vai nos explicar quais são os espíritos que estão em expiação na Terra. E é um ponto que às vezes a pessoa passa pelo capítulo e não se atém muito a essa citação de Allan Kardec. Combinado? Então, a gente vai parar por aqui, item 14, continuamos na próxima semana então. A Denise também está aí, obrigado Denise pela tua presença, muito obrigado pelo carinho. A Hilda Souza Lima, também aqui nos incentivando, muito obrigado Hilda. Então pessoal, já dando o nosso horário aí, eu gostei bastante da participação de vocês, dá para ver que vocês estão bem ligados aí no assunto. É bom a gente estudar, né? A gente procurar conhecer. Eu até peço que vocês colaborem aí com comentários também, acrescentando, porque na verdade o meu conhecimento é pequeno também. Eu estou tentando repartir o pouquinho que sei. Posso, às vezes, não estar contemplando de uma forma muito boa, às vezes deixando passar algo importante. Então, se vocês estiverem percebendo, que me ajudem para a gente tentar oferecer algo melhor nessa nossa atividade aqui juntos. Tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, a participação, o carinho de sempre pelas mensagens. Rogando a Deus que nos abençoe, que nos ajude a mantermos-nos em paz, que nos ajude a continuarmos com a fé, a serenidade, que abençoe a cada um de nós em nossos lares. Vamos pedir a Deus nessa hora, todos juntos, que nós possamos estar em sintonia com os amigos espirituais, que sempre nos ajudam, que sempre nos oferecem o melhor, ainda mais nesse momento difícil que a humanidade passa. Que nós possamos manter a nossa fé, cientes de que Deus olha por nós. Jesus acompanha toda essa trajetória da Terra. Não vamos perder a calma, vamos mantermos
a serenidade, a tranquilidade, fazendo, lógico, a nossa parte, conforme a área de saúde nos orienta, mas mantenhamos a fé e a tranquilidade de que tudo vai passar, tudo vai caminhar para uma condição melhor, tenhamos a certeza. Uma boa noite a todos, muita paz, fiquem com Deus, até a próxima semana. Muito obrigado.